Antes de mais nada, eu queria anunciar e colocar para aqueles que têm interesse em tomar conhecimento de fatos importantes e não apenas fazer a apologia de suas ideologias e da sua estupidez, que ouvissem e vissem este vídeo desta menina, aluna de colégio, com 15 anos de idade, dando um depoimento ao Brasil Paralelo, uma, um programa que tem dois apresentadores e levam sempre um entrevistado para dizer coisas interessantes. E desta vez levaram essa menina, e eu gostaria que então acompanhassem, e no final eu vou dizer alguma coisa sobre isso e sobre outras coisas também muito importantes. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com o progressismo dentro do colégio, que eu me lembro, assim, bem, foi no 6º ano. Mas o que me marcou mesmo foi no 7º, no período da eleição. Porque virou agenda política, propaganda política dentro de sala. E eu me lembro, foi a primeira vez que eu briguei com o professor, inclusive. E desde então eu nunca tive muito papa na língua, não. O professor falava, eu perguntava. Não tinha problema com isso. Quando a pandemia chegou, eu comecei a estudar mais esses assuntos, bem mais do que antes. E eu falei, cara, isso aqui é muito pior do que eu imaginava, né? Existe um mecanismo por trás de todo esse progressismo dentro de sala. Não é só um professor específico. Então, vou me debruçar nisso aqui. E aí, o que aconteceu, essa história, né, de sair do colégio. Nesse ano, entrei no ensino médio. E fui, de certa forma, fiquei surpresa, porque o diretor, ele não aceitava que eu produzisse conteúdo no Instagram do jeito que eu produzia. Que era como? O que ele... A que ele se contrapunha? A primeira vez que ele me chamou lá foi porque eu conversava sobre esses temas com os meus colegas. E aí, o professor, eu acho que acabou sabendo disso, o diretor, e ele ficou um pouco irritado. Por quê? Porque durante a aula, eu não ia brigar com o professor, porque o professor ali, ele estava numa posição de hierarquia maior do que a minha. Então, eu usava esses intervalos porque os meus colegas acompanhavam meu Instagram e queriam saber qual era a minha opinião acerca de certas coisas que os professores... Queriam só ouvir o contraponto. Era exatamente isso. Assim, eles queriam ver o outro lado. E depois fizeram umas reuniões com os meus pais, falaram que isso não era bom, porque eu tinha... Ele falou pra minha mãe o seguinte, o nível da Isabela não é de ensino médio, ela precisa baixar o nível dela pra conversar com os colegas, porque senão ela vai criar um problema na cabeça deles. Ela vai criar uma confusão, porque o professor tá dizendo algo e ela tá dizendo outra coisa. Até que teve uma semana que eu falei praticamente só sobre escola no meu Instagram. Fiz um texto, fiz uma live, e aquilo virou um problema, né, na cabeça deles. Uma semana mais ou menos depois, no máximo 2, eles chamaram minha mãe para conversar e disseram, olha... Estamos convidando, Isabela. Vocês precisam de ajuda. A se retirar. Vocês precisam de ajuda para criar a filha de vocês. E aí, minha mãe não aceitou aquilo, né? Ela disse, isso aqui eu não aceito. E se eu chamar meu marido para reunião, do jeito que vocês estão pedindo, a gente sai daqui pra ir pra justiça. Porque não tem chance do meu marido vir aqui escutar uma coisa dessas. E aí, eu saí do colégio. A gente teve até um outro problema, porque me matriculei num outro colégio nesse mesmo dia. Fiz matrícula, comprei tudo, todos os uniformes, todos os materiais. Quando foi 10h40 da noite, a secretária disse que estava numa reunião lá no colégio e que não podia me aceitar mais. A matrícula estava feita, eu já tinha carteirinha, eu já tinha tudo. Ia começar a escola no outro dia. Nossa. Isso que vocês acabaram de ouvir é um atestado, carimbo, firma reconhecida, autenticação, de que nós estamos vivendo numa ditadura. O problema é que eu, na minha idade, e com a experiência que tenho de vida, e como testemunha ocular da história,
uma boa parte da história da República, não vi jamais uma ditadura tão forte como a que atualmente vivemos no Brasil. A verdade é que esta menina de 15 anos de idade não tem o direito de se formar, do ponto de vista da formação integral do seu conhecimento, porque um colégio a censurou e a colocou na rua. E indo para o outro colégio informado, no mesmo dia, já tinha aceito a matrícula dela e a recusou. Isto é uma tristeza. Para quem não quer fazer dos seus filhos a média, o pãozinho de padaria, que sai no tabuleiro tudo igualzinho. Com aquela fornada, todo mundo igualzinho. Para quem quer os seus filhos tendo a liberdade de aprofundar o seu conhecimento, de discutir os assuntos, de divergir ou de concordar, de expressar a sua opinião, quando se pega uma criança quase, um adolescente de 15 anos, e se cala a boca dela desta maneira, no ambiente de formação, na escola. Isto mostra o grau de tirania, de desprezo pela liberdade que se vive hoje no Brasil. E, coincidentemente, num período que era anunciado como um período ditatorial, era anunciado como um período absolutamente tirânico. Só que quem anunciava isso está exercendo esta ditadura. Falavam da década de 64, de 1964, até o 35, quando foi eleito Tancredo, e foram os anos de chumbo. Os anos de chumbo em que nunca se fez de uma maneira geral o que se está fazendo hoje. O que se está fazendo hoje é inédito. Peguem todas as ditaduras que aconteceram no Brasil, nunca se foi tão longe. Nunca pessoas individualmente, em nome de uma ideologia, em nome de partido político, em nome de sua seita, em nome das suas preferências doentias ou sadias, entre aspas, resolvem calar a boca de todo mundo, tirar a liberdade de todo mundo. E vocês que estão a favor disso, não têm vergonha na cara? Quem está a favor disso, do que estão fazendo, não tem vergonha na cara? Eu estou falando daqueles que cultivam a estupidez porque têm um estreito relacionamento com a estupidez íntima de si mesmo, com a estupidez dos outros, que são seus cúmplices. Não façam isso com as crianças, não façam isso com as pessoas, não façam isso porque isto vai levar o país cada vez mais ao emburrecimento e depois à morte. Essa menina fazia os seus pronunciamentos, trocava ideias, apresentava suas opiniões, e o colégio amputou a possibilidade dela fazer isso. E ainda chamaram a mãe, e queriam que o pai também fosse, para dizer a eles, vocês têm que procurar auxílio para criar essa menina. Isto é, vocês têm que procurar auxílio de uma besta quadrada, tirânica, que vai ensiná-la a calar a boca, a não defender suas posições, suas ideias. É isso. Ela está ajudando a desemburrecer uma grande parte do alunado brasileiro que na escola só aprende o que as seitas querem que eles aprendam. E esses podem, como professores, falar o que querem, distorcerem aquilo que nós chamamos de verdade e ensinar os alunos a não aprender. Repito, a ensinar os alunos a não aprender. É uma vergonha. E eu não vou além disso, porque eu deixo aqui a imagem
o vídeo da menina e essa chamada à ordem que eu fiz aqui agora, para que quem quiser raciocinar, refletir, pensar com a própria cabeça, que o faça. Quem não quiser, cerre fileiras, filie-se a esses ditadores que têm quase que um orgasmo político, não, um orgasmo dentro da politicalha para ver suas ideias os levarem a aquilo que nós chamamos conquista do poder ditatorial. E para mostrar que o ambiente hoje está enlouquecido, eu vou mostrar a pauta de hoje, preparada pelo Bill. Falamos aqui daquele grupo de advogados chamado Prerrogativas, que fez aquele jantar do Alckmin com o Lula, juntou o óleo com a água, e a gente sabe que essa mistura jamais dará certo, tanto que hoje a Dilma advertiu o Lula, hoje não, quinta-feira, dizendo, olha, o Alckmin, se você ficar com ele, vai ser o seu Temer. Porque o Temer, segundo a Dilma, derrubou a Dilma como vice dela. Mas, pelo menos hoje, 1.100 advogados, bem mais do que aqueles das tais prerrogativas, emitiram uma nota de repúdio às falas do grupo de prerrogativas, naquele jantar em que o seu Mariz, o seu Toron, completamente empobrecidos naquilo que parecia que eles tinham como riqueza, fizeram um papel que eu considero triste e lamentável. E só digo isto em respeito ao relacionamento que tive com ambos até hoje. E que não pretendo manter, a menos que eles se convertam a ser o que eram antes. Porque se continuarem sendo o que eles viraram, não me obriguem a segui-los. Porque a ousadia daqueles que têm vocação tirânica, ela é tanta, ela é tão avassaladora, ela envolve de tal maneira essas pessoas que eles não têm mais limite. Isto, o que nós estamos mostrando, é terrorismo. O que nós estamos mostrando, porque há vários tipos de terrorismo. O que nós estamos mostrando é uma investida ditatorial como jamais vimos, eu repito. E tivemos várias ditaduras aqui, ninguém nega de jeito nenhum isso. Mas essa cresce como metástase, essa se alastra, essa vem de todos os lados, esta vem até mesmo do Supremo Tribunal Federal, esta vem até de uma parte do Poder Judiciário, esta vem da covardia e da omissão do Poder Legislativo, esta vem de uma parte dos artistas, chamados outros intelectuais, Deus me livre, todo mundo num assanhamento para tirar a liberdade de cada um de nós. Eu quero terminar a minha vida tendo o direito de pensar, tendo a prerrogativa de emitir a minha opinião. Foi assim que eu passei a minha vida a ensinar na universidade, por coincidência, direito. Foi assim. Então eu não aceito a ameaça à minha liberdade.